Maravilhoso, maravilhoso. Olha, hoje nós estamos vivendo um dia especial dentro da grande liturgia da igreja, hein? Hoje é dia de São José. Hoje é um dia abençoado para as famílias todas aqui, porque ele é o patrono da família. É isso mesmo. Já celebrei a Santa Missa hoje, já rezamos pelo povo, pedindo o auxílio dele. E é isso mesmo. E o nosso programa hoje, Bendita Hora, que é o melhor programa desse horário aqui disparado, só tem esse mesmo, tá? Então ele é o melhor. Eu quero a sua participação, viu? Patinha tá aqui, tá brava, porque vocês não falam tanto, vocês têm que participar mais. Então vamos lá, vamos participar com o padre. Hoje tem cada convidado aqui, Patinha. Maravilhoso. De doer a alma, mas até do tremendo. lado positivo. Tô até tremendo. Tá certo? Eu só tô aqui, olha. Vamos fazer o seguinte, antes do padre apresentar eles, vamos entrar em oração. Vem aqui junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Muito bem, gente, olha, bendita a hora começando, e olha só quem são os convidados que estão aqui comigo hoje, pra gente vai falar das notícias, eles vão dar a opinião deles. Eu vou ficar aqui só assistindo e ouvindo, hein? Hoje eu vou ficar quietinho, vou jogar toda a bola pra eles. Prometo. Quer dizer, mais ou menos. Ó, Aqui não. aqui à minha esquerda e à direita de vocês, ela que já é sister do padre há muito tempo, ajuda o padre lá na Rádio 9 de Julho. Ela é produtora, radialista, comunicadora, maravilhosa, Patrícia Diniz. Cadê a música da menina? Olha isso. Mais rápido, foi rápido hoje, né? Foi rápido. Rápido. O senhor Bruce Springsteen cantando em fundo. Maravilhoso. Olha aí. Como você, Bruce Springsteen cantando. Ele mesmo? Esse é outro. Ele é outro. É outro. É outro. Grande Patinha aqui com a gente. Patinha, boa tarde. Boa Deus tarde, abençoe Padre você, Max. viu? Boa tarde, os convidados, né, que você vai apresentar. E boa tarde para você que nos acompanha. É uma alegria estar aqui. E eu tenho visto muita gente, Padrezinho, ouvintes da rádio, lá na sua paróquia Nossa Senhora da Lapa. Pessoal, te assisto aí, assisto com o Padre Max. Então, um beijo para vocês todos aí. Patinha, você tá famosa, hein? Será? Eu não. Tem gente mais famosa na mesa hoje. Tem. Tem. E ela que também já é da casa, ela reclama porque não tem música, tá? Pois é. É a nossa querida Elaine Santos, que é psicóloga. Elaine, boa tarde, minha linda. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tem uma música aí, porque... Tinha uma música? Só, não, umas tinha. palmas Palmas, só? Podiam palmas. pelo menos continuar com a mesma música. Tá aí o não Continua com a Marcelo. mesma música. Tem outra música, mas tá tudo certo, hein? Ó, valeu o recado dela aí, porque ela tá sempre aqui com a gente. Elaine, obrigado, Deus abençoe você, viu? Amém, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Adoro participar. Ah, que Sempre bom. um feedback Tamo muito junto sempre. positivo. Gente, aqui ao meu lado direito, ele que é brother do padre, o cara é fã do rock and roll, fã de Beatles. Eu sou assim eu sou fã dele, sempre falei, nunca deixei de falar isso. Gosto demais dele. Eu tenho muita admiração. Ele é apresentador aqui na Rede Vida também. Meu querido Dunga! Yes. Paul McCartney e Elvis Presley. Aí. E olha, aproveitando o seu ensejo, hoje é dia de São José. Vamos lá? Vamos, vai lá, você vai. Eu sou fã de São São José, Pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Grande Dungão, não é ninguém não. Admiro demais esse cara aqui, palmeirense igual o padre. Ai, pá. Ai, não. Aqui é Corinthians. Mano. Olha a reação do Glória. Eu sou santista, permaneço quieto. Maravilhoso. Olha aqui. Puxa saco do Dunga, né? Padrezinho tá aqui 7 anos e ninguém faz isso pra mim, mas tá tudo certo. Tamo junto, Dungão. Maravilha, irmão. E olha, e ele que é santista, já falou que ele é santista, brother do padre também, Roger Florencio, que é professor, livre docente da medicina oriental. Grande Roger!
Tamo junto, meu Tamo querido. junto, padre. Aí, Roger. Muito bom estar aqui. Obrigado a vocês que estão em casa, tendo paciência comigo. A gente quer falar o melhor que a gente pode para explicar de saúde e de todos os sistemas que se abrange aqui. E cada vez fica mais difícil, né, padre? Dunga, psicóloga. Só o Dunga. Aí, Eliane. E a patinha Não, perto. só o Dunga. Ô, filho. A última vez Aí é um sociólogo, um covardia. psiquiatra, meu Deus do céu, cada cama que nego me põe. O padre chegou, gente. Fã de São José. São José é o patrono. Chegou. E tem fãs aqui diz do que- Dunga, hein? diz que Monte. ele é pai, ele é silencioso, mas ele começou a agir na hora certa. Então nós vamos ter uma enquete aí sobre a questão de pai também, né? Sim. Mas antes da falar da enquete, vamos ao pensamento que eu quero ouvir aqui, a opinião da mesa. E a sua também já, hein? Vamos ver aqui? Em terra de consciências pesadas, olha isso aí, em terra de consciências pesadas, verdades soam como indiretas. Olha aí, gente. Será que nós estamos numa terra de consciências pesadas? Primeiro, acho que seria legal a gente entender o que seria, acho que o exemplo de consciências pesadas, né? Porque quando você esbarra na verdade, parece que virou uma piada, parece que isso incomoda. Consciências pesadas, o Dungão? Que conversa é essa, cara? A leitura que eu faço é a seguinte: acho que durante algum tempo da nossa vida, a gente conversa muito no tom da ironia. E quando você usa de ironia nas conversas, nada é verdade, nada é mentira. Eu acredito que a ironia vai deixando a consciência pesada. Pesada no sentido assim, de você, dificilmente você consegue andar com a consciência. Porque você nunca tratou a verdade como verdade, nem a mentira como mentira. E você sempre foi relevando ou tratando com ironia, desde um sorriso, uma conversa, uma exclamação, tudo mais. E aí a verdade fica em dúvida. E aí começa aquelas conversas de indiretas, né? E é uma conversa ruim. A coisa que mais me irrita é quando alguém conversa comigo dando indiretas e sendo assim, dessa forma não direta, né? E isso me deixa irritado. E aí eu acho que a consciência fica pesada. Porque daí acho que você não consegue estabelecer uma conversa verdadeira. Mas ela não tem uma relaçãozinha, vocês não percebem, tem um cheirinho de uma relação, entrando um pouco para o lado da espiritualidade, né? Aqueles que vivem nas trevas, aqueles, quando chega perto da luz, incomoda. Então quando você chega, traz uma notícia para quem está com a consciência aí toda pesada, daquilo que vive, que não está legal. Você não acha isso também, Você Paty? falou isso na homilia de domingo, Padre Marcos. Na sua homilia de domingo das Ela 10 prestou horas. atenção. Eu presto atenção, né? E você falou disso, que às vezes você está ali falando da verdade de Cristo, testemunhando, falando do Evangelho, e as pessoas falam, não, essa igreja não é para mim, esse padre, eu não gosto desse padre, porque esse padre fala umas coisas aqui que eu não gosto. Toca na E aí vai ferida, procurar quê? Porque toca na Toca ferida na da ferida. pessoa, né? Então isso acontece. Eu tenho vários amigos. Eu tenho amigos de igreja, amigos do ambiente onde eu trabalho, eu tenho amigos do tempo que eu trabalhava na fábrica, eu tenho o amigo daquela primeira, da adolescência, 13, 14, 15 até os 18 anos. Esses são os meus melhores amigos. Por quê? O grau de intimidade entre nós é tão grande, a gente jogou futebol, a gente brigou em campo, a gente lutou um pelo outro, a gente foi campeão, a gente foi derrotado, a gente foi vitorioso. E hoje não existe respeito humano entre nós. Ou seja, o que tem que falar, fala mesmo. Participo de um grupo de WhatsApp, eles têm toda a liberdade de elogiar e corrigir. Então, por incrível que pareça, não é no ambiente de igreja que eu participo, não é no ambiente hoje de trabalho, não é no ambiente dos meus vizinhos, onde eu mais me sinto verdadeiro. Eu mais me sinto verdadeiro com os meus primeiros amigos, aqueles amigos que nós, naquela época, nós não tínhamos o que esconder, nem como esconder. Então nós somos verdadeiros. Hoje todos têm 60 anos. Nós todos somos do ano de 64. Geração muito bacana. Então, quando eu estou com eles em várias situações, é ali que essa conversa nunca vai ser indireta e nunca vai ser pesada. Porque vocês já viveram aquele mundo e Não existe essa barreira. Vocês são verdadeiros, vocês são É transparentes. muito gostoso quando você estabelece esse nível de relacionamento. Pô, que legal. É isso mesmo também, Rogério, que você enxerga? Eu acredito e eu achei interessante que eu falo nos consultórios o seguinte: para quem não me deu o prazer de ir no meu consultório ainda, meus consultórios não têm parede.
Não tem parede? Não, tem uma maca aqui, tem uma meia baia, tem outra maca aqui, claro, uma cortina, mas eu deixo aberto. E as recepções tem aquelas cadeiras do papai e o povo fica batendo papo. Eu falo, aqui você pode ser você. Que legal. Pegar a deixa do Dunga, porque eu percebo o seguinte, em casa nós somos uma pessoa. Você é pai, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Muitas vezes no local de trabalho, pegando a deixa de puxar o tapete, você não pode falar o que você pensa, porque talvez você quer falar pro colega, ó, tá errado aqui. E ele pode usar isso contra você e você perder o emprego. Eu fico de boca aberta, ninguém tá unido, né? E eu falo, dentro do consultório, não, eu não conheço seu marido, eu não conheço sua mulher, eu não conheço sua realidade. Você pode falar o que você pensa. E eu vejo cada conversa extraordinária. Se me permite 1 minuto, eu tenho um consultório na Vila Zelina, que é o bairro mais europeu que tem em São Paulo. Essa mulher não está entre nós e eu vi, dói de falar, tá? Ainda mais aqui dói muito. Uma senhora de 97 anos que ela estava elogiando Adolf Hitler. Ela falou para mim, na minha frente, doutor, você ser um menino. Hitler foi um santo homem. Ele fez tudo aquilo que nós sabemos que ele fez, mas para ela aquilo foi bom, porque estava limpando a terra. O que eu estou falando aqui, eu sei que você está em casa, você deve estar assim, meu, que Roger, mas não sou eu que estou falando. Sim. Eu ouvi de uma paciente, daí eu fui estudar, eu tenho queridos amigos, professores de história, e eles falaram, Roger, na visão dela ela não está errada, porque esse regime nazista, ele fechou um pedacinho, e aquilo era absolutamente perfeito. Era a verdade daquele pedacinho. Aquilo era perfeito. Olha, mas 4, 5 ruas para baixo, um exemplo, acontecia todas aquelas atrocidades. Mas ali, para aquela mulher, era perfeito. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas verdades. Ela morreu achando que esse homem foi um santo homem. Interessante isso, né, Helene? Para a gente fazer aquele fechamento. É uma coisa que vai beliscar vários retratos da humanidade. Né? Eu acho que depende muito, sabe? Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua, o ser humano tem a sua subjetividade, né? Sim. Então, aquilo que serve para mim pode não necessariamente servir para o outro, e eu não preciso ficar magoada por isso. Né? Claro. Então, consciência pesada por quê? No meu olhar é quando você prejudica alguém, faz mal para alguém, aí sim. Mas sempre um porquê. O que me levou a fazer isso, né? E assim, as pessoas hoje tem muito mimimi, né? Na nossa geração não tinha tudo isso, não. Tinha. Você brincava, chamava de apelido, estava tudo certo. Hoje tudo, o pessoal fica magoado. Gente, para de ficar magoado, né? Vamos viver a vida, vamos deixar pra lá. Me serve, igual roupa, sapato, serve eu pego, não serve eu não pego, fica pra você. Mas pra que ficar tão magoado, gente? Vocês vão passar a vida magoado desse jeito, não dá. Tá vendo, gente? Fica passando a vida magoado, fica velho. As más águas, né? As más águas. Fica velho e magoado não dá certo. E ficar velho, a gente tem agora um produto maravilhoso. Vamos, tá bom. Vamos lá, então vamos à enquete, tá? Pra gente já dar uma... quer aparecer do povo também, né? É, claro. Vamos lá. Você tem ou teve uma boa relação com o seu pai? Aproveitando o dia de São José, né? Que ele é o pai adotivo de Jesus. E que pai, padrasto que ele foi, né? Ele foi um exemplo, um homem justo, um homem íntimo com Deus. Mas e você? Você teve ou tem uma boa relação com o seu pai? Diz aí, sim ou não, né? Eu acho que é um assunto super legal, porque daqui a pouquinho eu vou abrir para a mesa aqui. Tenho certeza que... Deve ter cada história aqui. Cada história aqui que chega a arrepiar, hein? Participa aí, porque agora nós vamos arrumar o corpo por dentro e por fora. Porque se você tá bem por dentro, né, Patinha? Claro. O que acontece? Você reflete... Por fora. Por fora. Vamos analisar aqui, depois a gente volta sobre essa enquete aí, que eu quero ouvir a opinião de todos vocês, mas temos uma notícia aí, tá tremenda, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quase metade dos alunos brasileiros não termina ensino fundamental na idade certa. Estudantes negros e mais pobres são mais atingidos por reprovação, abandono ou evasão escolar. Olha aí, quase metade dos alunos brasileiros não termina ensino fundamental. Ô Elaine, o que acontece aí? Lamentável, né? Lamentável. A base da nossa educação deveria ser o ensino. Então, não temos professores suficientes, preparados, bem remunerados. As crianças não têm condição
de uma educação boa, de um ambiente saudável numa sala de aula. Muitos são colocados para trabalhar quando deveriam estar na escola, né? Falta muita política pública para isso ser resolvido. Tem crianças que vão para a escola só por conta da merenda. Eu acho que muitas crianças fazem isso. A realidade das crianças menos favorecidas não tem uma qualidade de sono bom, estão sempre preocupadas com todo o entorno, né? Chegam nas escolas sem condição, literalmente, de aprender. E não são reforçadas pelos pais, que por sua vez provavelmente não concluíram também. Então, assim, você não vai ser nada na vida, essa frase eu adoro, né? Você nunca vai ser nada na vida, gente, isso não existe. Você já tem um nome, tem um sobrenome, tem uma profissão, você já é alguém. Você vai melhorar ou não, né? Agora, tudo depende do exemplo, a criança aprende através do exemplo. Assim, na minha opinião, eu achei legal que você colocou essa deixa sua. Eu acho que tem duas coisas que fazem a gente refletir sobre isso. Família. Sim. E também a escola, isso que você falou, ela não traz nada atrativo para o jovenzinho hoje. Não. Por exemplo, hoje você pega um celular, você abre aqui, é atrativo. Pô, que legal. Você vai no shopping, Você vai não sei, num parque, Tô dando exemplos, né? Sim, sim. Né, Patinha? Mas você não tem. O incentivo familiar, porque os pais também, sei lá, dependendo do contexto que eles viveram, nada, zero. Aí não tem, Mas também você chega numa escola, na instalação, naquilo que é preparado para o jovem, não tem nada atrativo. Então o cara fala, por que eu vou ficar aqui? Sendo que eu vejo o cara ganhar dinheiro fácil e eu fico aqui preso. E só para comer merenda também? Tudo que ela falou, eu concordo, porque é uma bola de neve de coisas que acontecem, são sucessivas, né? É uma coisa ligada à outra. A família não tem condições, aí pega a criança para trabalhar, aí ela não vai, quando ela vai para a escola não tem alimentação, não consegue raciocinar porque está com fome, então um monte de coisa. E ainda chega na escola, aquilo que não atrai ela. Se ela às vezes fica o dia inteiro no celular, vamos pegar alguém que tenha isso. Ela tá ali no celular o dia inteiro, aquela coisa brilhando, ela procurando o que ela quer, chega ali. E nem tudo a gente gosta, né? Tem gente que gosta mais de matemática, tem gente que gosta mais do português, cada um gosta mais. E aí não é atrativo, o professor não te atrai. E a gente normalmente gosta dos professores, aqueles que cutucam a gente, aqueles que nos provocam, aqueles que são criativos. Bem preparados, né? Tem isso também, porque às vezes o professor sabe muito, mas não está preparado para passar, né? A minha pergunta a quem interessa que essa massa permaneça na ignorância? A quem interessa? Vou levantar e vou embora. Depois dessa acabou a conversa. Já era seu fã. Agora... Porque eu vejo o seguinte, o que significa uma crise humanitária? O que define uma crise humanitária? É quando um problema de ordem generalizada se torna crônico. Há quanto tempo a educação no Brasil se tornou um problema crônico? Quantos governantes, quantos presidentes passaram esses últimos 30 anos que essa situação é exatamente a mesma que nós temos hoje e a quem interessou que esse povo permanecesse na ignorância? Porque um povo na ignorância vota mal, depende do Estado, um povo na ignorância não sabe dar sua opinião. Um povo não pensa. Ele podia até nem terminar, por exemplo, o currículo natural do escolar, mas ele podia fazer um curso técnico, ele poderia fazer uma outra atividade curricular escolar que poderia capacitá-lo para ser um homem pensante. Sem dúvida. Então a minha pergunta é a seguinte, e a pergunta eu passo para nossos telespectadores: a quem interessa que o povo brasileiro continue na ignorância? Ou seja, é um problema que vem há décadas. Então, quantos presidentes, quantos governadores, prefeitos, vereadores vieram nesses últimos 30 anos? Todos viram esse problema e todos... Então, vamos lá. Você jogou a bola legal pra mim. Eu vou jogar, matei no peito, eu vou jogar pra você já. Cara, eu amei o que você colocou também. E não sei se você... Vamos colocar uma coisa que parece coisa mesa de inteligentíssimo padre, mas não tem nada a ver com inteligência. Desde Feuerbach, Marx, que eles sempre foram e são ateus, né? Foram ateus. Eles disseram que o cristianismo foi um atraso. A crença em Deus foi uma maneira, na época, de fazer com que o povo acreditasse em alguma coisa, até para entender o ser humano. Mas agora a gente não precisa mais de Deus. Então eles sempre colocaram que uma coisa que barrava o ser humano era a crença numa divindade. Feuerbach, Marx e outros grandes filósofos. Mas aí o que você está colocando
mostra. E você não dando uma qualidade educacional, você não fazendo com que o cara tenha vontade de estudar, você está amarrando de uma maneira muito pior o ser humano a não pensar, lesar ele. Não é Sem sombra de dúvida. O que eu quero dizer, quem tá em casa, eu moro aqui em São Paulo, num bairro legal, próximo ao Shopping Anália Franco, e eu sei que nesse momento tem gente assistindo esse programa falando assim, esse menino não estuda porque ele é vagabundo. Esse menino, por que não vai? Quando eu tinha... Eu ia lá na escola. E eu... Legal, vamos fazer uma coisa? Sai de onde você tá e vai pros extremos de São Paulo. Tô falando de São Paulo. Tem lugares no Brasil que são muito piores, com todo respeito. Sim. Não eu que moro do lado do Anália Franco, olhar a escola e ver o menino que fica lá no celular. Eu não vou citar bairros, porque eu tenho medo de estar ofendendo, mas tem os extremos de São Paulo que nem tem isso aqui. O que tem? Fome. Fome, a criança tem fome. Vou falar hoje como um profissional da área da saúde. Até os 2 anos de idade, se eu não estou enganado, o cérebro tem formação. Aquela criança não se alimenta bem. Na gestação, a mãe tem que se alimentar bem. Se alimentar bem não é comer polenta. Se alimentar bem é proteína. O que acontece? A criança já nasce com um déficit intelectual. Daí, naqueles 2 ou 3 anos que está formando o cérebro, o que acontece? Essa criança come mais mal ainda, que come o que tem. Ou vocês acham mesmo que a mulher, o pai, que está no extremo leste de São Paulo, ele vai ter condição de fazer o que eu consigo fazer para os meus filhos? Minha mulher, ela é psicopedagoga, então assim, não, segunda-feira tem que ser a fruta tal, quarta-feira o legume tal, não pode comer essa comida todo dia, porque é a área do cérebro tal. Não tem. Daí a criança vai para a escola, ela não consegue entender, não conseguindo entender, não vai ter uma dinâmica. Não tendo uma dinâmica, ela abandona a escola por não entendimento e porque precisa trabalhar. Parece-me que isso tudo é preparado. Dunga, tá vendo? Dungão, Padre Marcos, 2 grandes homens. O que sobrou é a gente, tá? Saúde. Eu nem tenho café. É um homem grande também, tá certo? E as meninas ficam quietinhas. Hoje é dia de São José. Hoje é dia de São José. É isso aí, Vigário. Hoje é dia de São José. Quando é dia de Nossa Senhora, Quando é dia de Nossa Senhora, todo mundo fala, aqui a mulherada fala. Vamos embora, obrigada, meu irmão. Pra quem? Nossa Senhora, muito obrigada. Pelo menos ele recorreu. Oi, gente. O Gil. de Nossa Senhora ao longo do Mas tem um monte de santo também, Santo Antônio, São Francisco. Vamos dar uma olhada pra ver rapidinho como ficou aquela enquete. Já tem um povo falando aí. O povo tá pedindo caminho seguro com o Padre Marcos e Dunga, pra lembrar de CTN. Tô falando aqui, só tô... Não, tô falando sério, não é porque eu quero, não. Dá uma olhada lá, 81,3% diz que sim, teve um bom relacionamento e tem um relacionamento bom com o pai. 18,8% diz que não, né? Ô Dungão, você já deu tantos acampamentos que a gente viu você falando muitas vezes da sua relação com o seu pai. E você é um pai hoje também, né? O Roger também, né? E, cara, é difícil falar isso. Eu tive um pai fantástico. Meu pai era negro, tá? Minha avó foi escrava. Meu pai era negro, meu pai foi pra guerra. Seu pai foi pra guerra? Pra guerra, meu pai foi pra Sinha. Ele foi um homem assim que... um negro íntegro, silencioso. Quando ele voltou da guerra, ele procurou minha mãe era noiva. Ele procurou o pai da minha mãe, meu avô, né? Falou assim, olha, se acaso ela terminar o noivado, quero dizer pro senhor que eu quero casar com ela. Eu voltei da guerra pra isso. Nossa! Largava o noivado. Eu me mantive vivo pra isso. Aí eu não sei que cardeu lá, mas que o meu avô falou com a minha mãe, termina que se casa. Eu nasci numa fazenda. Meu pai, tudo que a gente comia era plantado no quintal, feijão, menos o arroz, mas o feijão, as verduras, as frutas e tal. E eu me lembro de 2 episódios com o meu pai. Um foi quando eu estava fazendo a cerca da minha casa e eu tinha ouvido a palavra ideia, mas eu não fazia ideia do que significava. E eu ouvi aquela palavra na escola, de uma forma diferente, e eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, cavando assim, ó, para colocar os mourões assim, e eu falei, pai,
tinha uns 10 anos, 9 anos, sei lá. Ô pai, o que é ideia? Claro que eu tinha ideia da palavra ideia, tive uma ideia, mas assim, eu queria saber mais profundamente. Ele encostou o braço assim no cabo da enxada, com o matinho do lado assim, pensou, falou assim, ideia é aquilo que ninguém pensou ainda para resolver o meu problema. Uau. Foi a noção de ideia que meu pai... Então, a partir daquele dia, com 10 anos de idade, eu decidi ser um homem de ideia, que toda ideia que eu tivesse, eu estaria ajudando alguém a resolver o problema dela. Então, isso entrou na minha vida, entendeu? E o outro episódio foi quando eu trabalhei numa fábrica durante 12 anos, como supervisor de manutenção mecânica, e no começo da minha carreira como chefe, houve uma situação lá na fábrica, onde um grande rolamento de 1,5 metro de diâmetro, imagina um rolamento, tinha travado e eu precisava trocar. Só que aquilo tinha sido montado em 1922. Uau. Nós estamos agora em 1983. Caramba. Entendeu? E Durou tudo isso, né? durou O negócio tudo é isso. bom, hein? É um projeto alemão, fantástico. Aí tinha uma parede aqui, um tanque de massa, que era uma fábrica de papel, outra parede aqui, e não tinha acesso. Aí eu deixei tudo lá, peguei a minha moto, tinha moto, fui lá na minha casa. Meu pai tinha trabalhado 35 anos naquela fábrica. Falei, pai, Qual o nome da fábrica, né? na época era Cícero Prado, Celulose e Papel. Primeira fábrica de papel da América do Sul. Eu paguei meus estudos trabalhando com papel. Lá em Pindamonhangaba. Aí, eu cheguei, fui lá na minha casa, pai, rolamento da máquina 4, eu tenho que trocar, mas eu não tenho acesso. Ele, eu me lembro que em 62, Uau. olha só, foi construída uma parede, e aquela parede realmente encostou. Depois daquela parede tem um tanque de massa, mas eu me lembro também que teve uma morte lá, e o morto deve estar lá dentro ainda, no meio daquelas massas. Nossa. Depois tem uma outra parede. Então faz o seguinte, vai na máquina 1, passa por dentro dela, chega na máquina 2, atravessa a máquina 3, você vai chegar nessa parede, quebra essa parede, entra dentro do tanque, quebra a segunda parede, você vai ter acesso, você sacar esse rolamento. Rapaz, ele tinha tudo na cabeça. Aí eu Mapa na voltei, É. cheguei lá, o meu gerente, Marco Antônio, e aí, falei, deixa comigo, peguei um pedreiro, uma marreta, quebra aqui. Ele falou, você está louco? Quebra aqui, quebra aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Quebrou, entramos dentro de um tanque mais ou Você menos. não, do seu tamanho pai sabia que estava fazendo. exatamente. Esse é o pulo do gato. Aí, era um tanque mais ou menos assim, cheio de massa dura, que tinha desativado nos anos 60. Atravessei, falei, quebra aqui agora. Como se tivesse quebrado essa parede e agora quebra. Quebra aqui, ó. E o meu gerente falando para mim, você tá maluco, rapaz? Quebra, eu sei o que eu estou fazendo. Ele quebrou, estava lá, rolamento. Foi só esquentar, sacar, trocar e botar a faca para andar. Voltei, o meu gerente falou, como é que você sabia disso? Eu falei, tem coisa que eu só vou falar para o meu filho. Tem coisa que eu só vou falar para o meu filho. Show de bola, tá vendo, Que gente? legal. Aí, ó, é o pensamento do dia hoje, né? Pai, tem os pais que marcam a vida da gente, não é? Ó, mais uma notícia aqui, mesmo que nem todos dêem a sua opinião, mas vamos lá, tem uma notícia bem bacana aqui pra gente pensar, ó. Vanessa reconhece racismo estrutural e pede desculpas ao Davi, lá do BBB 24, né? Eu não tenho medo de me olhar no espelho, de me reconhecer, aprender e por isso eu estou aqui. Porque hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB, em relação ao Davi, se enquadram no racismo estrutural, que está enraizado na nossa sociedade e dentro de nós, pessoas privilegiadas. Olha aí, gente, o que vocês acham dessa notícia aí? Olha, desculpa, vou dar minha opinião, Vai porque lá. como meu pai era negro, eu tive a oportunidade, eu sou missionário há 34 anos, né? E tive a oportunidade de visitar 28 países. E um dos países que eu estive foi em Luanda. Foi Luanda é a cidade. Foi na... Agora, Muita informação. vou lembrar, muita informação. De onde 56% dos escravos vieram para o Brasil. Nossa, cara. Provavelmente meus ancestrais vieram de lá. Né? Então, eu estando lá e estando num evento gigante, né, na África, eu senti uma essência
dentro de mim, gritando de maneira muito positiva. Quando eu voltei, é como se eu tivesse sido mergulhado, ou seja, batizado na minha essência. Eu acho que todos nós que nos consideramos brancos, pardos, amarelos, se nós entendêssemos que é essa origem maravilhosa, nós olharíamos para os nossos irmãos negros com um olhar de admiração, porque é um povo tão lindo. Eu acredito que são 2 crimes que não entram na minha cabeça: pedofilia e racismo. Essas 2 coisas provam que aquela pessoa é uma pessoa tão ignorante, mas tão mal preparada, tão infeliz. Doente. Mal. O pedófilo é doente. Não, o pedófilo é doente. Pode ser. Não Mas tem o explicação. racista ele é mal. É. Ele é ruim. Cara, eu tenho tantos amigos que eu tenho, assim, a liberdade, ainda temos aquela liberdade de nos tratarmos com os apelidos da infância. Ninguém se fica ofendido e a gente se ama. É uma coisa tão gostosa, tão bonita. Então, que bom que ela pediu perdão. Mas que pena que ela teve o sentimento. Porque é um sentimento que você produz e denigre. Eu Mas acho que que bom que ela pediu inferioriza a perdão. pessoa, né? Você coloca a pessoa lá embaixo e cristãos como somos, nós somos todos iguais, não depende de qualquer coisa, né? Deixa eu falar uma coisa que linda. Olha que coisa linda que eu aprendi. Desculpa. Dungão tá empolgado hoje, gente. Quando Jesus estava levando a cruz, o romano chegou para um cara e falou assim: ei, você aí, ajuda esse condenado. Esse cara, a Bíblia chama de Simão Cirineu. Cirene é a atual Líbia, norte da África. Aquele homem, o primeiro a ter um contato com o sangue de Cristo, era um negro. Pô, eu lembrei daquele filme que era o Sidney Poitier que fez lá, né? É bom. Lembra? Bom, a maior sim. história de todos os tempos. Foi lá ele na que pegou, era um Bíblia. negrão, Era rapaz. ele. A primeira pessoa na face da terra a ter um contato com o sangue de O Cristo. sangue de Cristo, porque ele estava todo melado de Foi sangue. um negro, cara. Que privilégio. Que bacana, ó, Entendeu? bem legal o que você está falando, é né? Coisa linda. Que Então, legal. e ali estava configurado os 2 povos que mais sofreram: o judeu, Jesus, Judeus, e o negro, Simão Cirineu. Coisa, Cara, né? então aquilo é o retrato, sabe, de que quem nós hoje devemos valorizar, gente. O judeu e o negro. Tem que ser pessoas admiradas por cada um de nós. Agora, Eu tenho uma visão, desculpa, da área da saúde. Não existe universidade da área da saúde a qual estuda o corpo de um branco e o corpo de um negro. Tirando os dermatologistas, que isso aí acho que perante a tudo é um detalhe. Mas assim, como que tem profissional da área da saúde que tem preconceito, que tem racismo? Não se admite, meu irmão. Não olha assim e fala, mas peraí, eu tive muita aula de anatomia, ó, agora o coração do negro é aqui, tá? Ó, o do branco é acolá. Eu acho que só isso aí já acabou a minha participação sobre isso. É uma doença mesmo. É uma doença, é uma pessoa ruim, Eu uma acho pessoa que má. eu não sei se é tudo isso, sabe? Eu acho que também é uma pessoa muito mal informada, muito Também, despreparada, muito criada na bolha. Não o caso da Vanessa, que não é isso. Mas as pessoas que têm um racismo, né? Às vezes elas não param para pensar. Eu brinco com algumas pessoas que eu falo assim: se branco gostasse muito de ser branco, por que vai à praia se bronzear? Porque né, faz tem cacho isso, no cabelo. E um outro ponto, gente, que eu acho super, super importante para a gente pensar, é lindo o pedido de desculpas, mas quanto mais a gente puder evitar machucar o outro, melhor. Eu faço uma analogia com um pedacinho de madeira. Toda vez que eu te machucar, eu vou te pedir desculpa, eu vou colocar um preguinho. E quando eu te pedir desculpa, eu tiro esse preguinho. Só que aí o buraco ficou. Então, assim, é Fica mais... a marca, Fica a marca. Então, assim, o negro já é tão sofrido, né? E pra quê? Gente bem resolvida não inferniza a vida alheia. Por que incomoda tanto? Falar uma coisa legal. Não Nos é? últimos 20 anos, nós estamos vivendo uma fase extraordinária. Que nesses últimos, vou falar 20 anos, talvez sejam 10, hein? Que nesses últimos 10 anos ou 20, a gente está vendo uma mudança muito grande. Que as pessoas estão sentindo vergonha de ser racista, as pessoas estão sentindo vergonha de ser contra o homossexual. Nós estamos vendo isso. Então, o que será que tem pra gente nos próximos 20 que vão vir? Mas aquela senhorinha que você falou que ela faleceu com 97 anos,
que ela fez aquele elogio do Hitler, que ele chamou ele até de um santo, porque ela vivia dentro de uma bolha. Uma bolinha. Aquilo que ele falou, às vezes a gente não tem nem culpa, vive dentro de uma bolha. Mas hoje, padre, não tem mais tanta bolha. E a pessoa... tem Tem gente que muita nunca viu bolha. negro na vida, né? Não. Tem gente que nunca viu. Tem muita bolha. Você não... Vamos aqui, mais uma notícia, Vamos repercutir. Ó, 7 em cada 10 vítimas de violência contra a mulher na Amazônia Legal têm até 14 anos, aponta a pesquisa. Segundo o levantamento do Instituto Igarapé, amazônidas são proporcionalmente mais vítimas de assassinatos e de violência sexual do que mulheres de outras regiões do Brasil. Conflitos socioambientais e presença de facções agravam o problema. Aí, Patinha, vocês mulheres aí sempre Sempre nós somos as vítimas. Essas vítimas contra a mulher. Sempre. E novinha, hein? Nossa, isso é que é mais assustador, porque o que uma menina, não está escrito só meninas a partir de 14 anos, é até 14 anos. E eu estava lendo essa reportagem e o número, assim, no Brasil todo cai o número de vítimas de crimes contra as mulheres, e lá só aumenta. Então, assim, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo naquele lugar? Como o Dunga levantou muito bem, quem tá pensando, não querendo olhar para essa realidade, está ganhando com isso. Porque é uma região muito abandonada, né? Aqui geograficamente, ela é bem diferente de todas as outras regiões do país. Com toda certeza. E tem as suas diferenças, né? Culturais, de segurança, de analisar, de verificar. Aqui já é difícil. Sim. Aqui em São Paulo já é difícil. Mas imagina lá na Amazônia, onde aqui você vê uma câmera, aqui você vê não sei o quê, você denuncia rápido, você tem celular. E lá, talvez uma menina dessa aí é pega assim e como é que ela vai se defender? A gente percebe que o comércio e o turismo sexual tem o olhar para o Brasil, né, como um fator de consumo. Né? Então você pega aí os gringos, digamos assim, né? Não vamos generalizar, mas os homens de péssima índole, né, que fazem turismo sexual e elegeram o Brasil, e principalmente o norte e nordeste do Brasil, Ilha de Marajó, por exemplo, né, que agora recentemente a gente percebeu que as denúncias feitas pela Damares eram reais, né, e muitos artistas que infelizmente não acreditaram naquilo, a gente percebe que é. Então, o turismo sexual, bom, vamos lá, de novo a gente cai. Não temos educação, não temos recursos. A pobreza e a ignorância faz com que homens, pais, mães, que vivem no extremo da pobreza, no extremo da ignorância, muitas vezes facilitem, né, o ingresso de seus filhos e suas filhas para esse mundo, que é um mercado, que traz dinheiro. Então, nós percebemos que a complexidade da coisa é muito grande. Então, qual é o meu apelo? Suponhamos que eu fosse governador de Manaus, do Amazonas, governador do Piauí, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Volto a dizer, usando aquela palavra, crise humanitária. O Brasil hoje, ele vive várias crises humanitárias, problemas crônicos que perduram por muito tempo. E quem é que pode fazer alguma coisa? São os governadores, são os prefeitos, é o presidente. Então, uma ação, e a gente está falando de problemas crônicos que vêm há 30 anos, 40 anos. Coisa longa, né? Coisa longa, não é agora que isso está acontecendo. Talvez a gente esteja sabendo disso por causa disso, ó. Porque isso aqui hoje agilizou. Isso abriu, o celular agilizou, mas são problemas que acontecem há quantos anos? Há quantas décadas? Agora, aí não cabe o caso da pedofilia? Sim, também. Porque isso, claro, para mim, não é uma vítima de violência. Isso são pedófilos à solta. Sim. Agora, é um ser humano adoecido, quem pratica isso, como é que ele pode sentir prazer com uma criança que às vezes não tem... Tem um filme que retratou bem isso, né? Aquele Som da Liberdade. O Som da Liberdade faz um sucesso, até aquele ator lá que fez o Jesus Cristo, a Ressurreição. Mas é uma muito doença, eu acho que é uma doença. Isso aí tem que ser tratado, tem que ser classificado como um problema de saúde mental. Com certeza. Agora, essa pessoa tem que ser tirada da sociedade. Então, não tem cura a pedofilia. Existem tratamentos que dá para a gente amenizar essas situações. Eu já tive um caso. Caso a gente perceba algum perigo, precisa ser reportado ao conselho, mas poucos nos procuram. Claro. Porque às vezes a própria família não tem coragem.
Não tem coragem. E fala, pô, eu vou denunciar o meu pai. E não eu tem vou denunciar o meu marido. conhecimento. Você entendeu? Aí que vem, padre, desculpa, o senhor tem que fazer uma ação agora, mas nós, que hoje estamos numa televisão, estamos numa rádio, temos isso aqui na mão, com redes sociais, nós precisamos falar sobre isso que nós estamos falando, criar uma consciência, padres, bispos, cardeais, leigos, médicos, psicólogos, educadores, nós todos precisamos criar essa consciência no povo, porque o povo que não vai ser educado, às vezes numa escola, num currículo normal, escolar, mas ele pode ser educado também por formadores de opinião. Dunga, sabe uma coisa muito bacana? Homens ensinando homens. Sim. Por favor, homens ensinem homens, que isso jamais pode acontecer. Então assista a Rede Vida, porque aqui a gente vai... É o canal da família e da boa notícia. E a gente fala a verdade aqui, a verdade. Um dia vai falar muito mais do que a gente já fala. Você conhece o Dalcides, o apresentador, nosso querido Dalcides? Aqui na Rede Vida. Gente, a gente chama ele carinhosamente de Dal. O Dal sempre é aquele que dá um abraço e acolhe e faz cada pessoa se sentir especial. A novidade é que agora você pode falar com o Dal por WhatsApp. Fale com o Dal, é a inteligência artificial usada só para o bem. A versão virtual do Dalcides. Deixa eu te explicar como funciona. Você envia uma mensagem pelo WhatsApp e o Dal responde às suas dúvidas sobre espiritualidade, relacionamento, vida profissional, do mesmo jeito que você conversa com os seus amigos, sabe? Por áudio, por texto, o Dal conversa com você. O número do WhatsApp para você abrir o coração, desabafar, receber orientações, rezar e, acima de tudo, encontrar no Dal o seu conselheiro espiritual 24 horas todos os dias. Bateu a tristeza? Quer um conselho? Precisa de uma palavra do amigo? Faz assim, Você vai enviar uma mensagem para o Fale com o Dal e receba a resposta na hora. E Fale com o Dal tem ajudado tanta gente. Vou mostrar para você como um exemplo prático. Quer ver? O padre está aqui com o celular na mão e eu vou mandar uma mensagem para o Fale com o Dal. Dal, tem algum texto bíblico que fala de uma sogra tratando bem o seu genro? Oi, Padre Marcos. Sim, Edna, mãe de Sara. No livro de Tobias, capítulo 10, diz: Tobias, cuide bem da Sara. Nunca faça nada que a deixe triste. Vá em paz, meu filho, e que Deus abençoe você todos os dias. Essas são palavras de uma sogra para um genro. Olha só que legal, você viu que legal, gente? Que maravilha. O Dal é seu conselheiro. Ele traz inspiração para o seu dia. Aproveite essa oportunidade e conheça o Fale com o Dal. Afinal, nem todo dia a gente está radiante, forte, seguro. Tem dia que a gente precisa mesmo de uma palavra amiga, não é? E se essa palavra estiver baseada na Bíblia, tem força ainda maior. O Fale com o Dal agora vai ajudar você. Entre no site www.falecondal.com.br e faça a sua assinatura. É super fácil, rapidinho, e em alguns minutos você vai estar falando com seu amigo de todas as horas. Fale com o Dal. Super legal, hein? Show de bola. Bora lá. Vamos a mais uma notícia, Mais uma pessoal. notícia? Vamos ver aqui. A era dos matemáticos chegou. Por quê? Porque as universidades e empresas disputam profissionais no Brasil. Carreira tem crescimento previsto de 30% na próxima década nos Estados Unidos. Indústria de tecnologia é responsável por boa parte da demanda. Olha, gente, a era dos matemáticos. Antigamente a gente não queria nem... A gente tinha medo da matemática. Raiva de matemática. Não quero nem saber de matemática. Mas será que isso tá ligado, Patinha, o Roger também, com essa questão da própria internet? Porque a gente vive tudo de estatística hoje, né? Eles precisam fazer uma estatística, matemática, no mundo inteiro, sobre comportamentos, costumes. Algoritmos. Então, isso. o que acontece? Será que é por isso? E hoje as empresas entenderam que o lance é esse mesmo? Sim, é isso mesmo, é por isso. E aí a turma não está fazendo mais matemática, porque na teoria não dá dinheiro, né? Vou fazer, mas você é matemático? Não vou ser matemático. E aí não vai fazer, mas aí quem está estudando está conseguindo essas vagas por conta disso mesmo. A tecnologia, as empresas estão atrás dos melhores, né? Porque realmente as pessoas não têm tanto a procura, e aí entra né? também a inteligência artificial. Sim, também. Hoje, cada vez mais, as ferramentas que nós trazemos na palma da mão, isso aqui tem muito mais tecnologia, 1000 vezes mais tecnologia do que o foguete que foi para a Lua.
Isso aqui, ó, Impressionante. entendeu? 1000 vezes mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à Lua. Então, o que acontece? Hoje a matemática manda. Então, nosso tempo, graças a Deus, formamos em humanas, né? Graças a Somos Deus. Geografia. história. E isso também tem o seu valor, claro, Eu sempre né? gostei de matemática. E meu filho puxou pra mim. Gente, o mundo é matemática. Exato. Você quer ver uma prova? Música é matemática. Você quer uma prova que o mundo é matemática? Quem tá em casa, é bonita essa mesa, não é? Pra quem não percebeu, essa mesa ela faz o quê? Eu que tô na parte externa, ela é mais larga, pra vocês poderem me ver na câmera frontal. Essa parte aqui, ela é recuada pra vocês poderem ver ele. Se isso aqui fosse quadrado, eu estaria cobrindo ele. E o Mesmo que porque se eu chama sou isso? fortinho. Perspectiva. Matemática. Matemática. É cálculo, tudo é cálculo. Mas diz que também as empresas estão procurando essas pessoas, os matemáticos, porque eles são mais rápidos para pensar. Eles têm os pensamentos um pouco, eles são mais ágeis Às para vezes pensar. ele é até formado Então, em né? matemática, Olha que porém maravilha. está sendo usado numa outra Sim. área. Mas a velocidade Do raciocínio deles exatamente. é mais rápido. Agora, mulher tem muito disso. Ai, gente, Sabe ó. por quê? Eu aprendi esses dias com uma psicóloga que a intuição... Deus o livre guarde. Oh, meu Deus do céu. Tenho medo disso. Ai, E nossa. a intuição é um raciocínio a extrema velocidade. Então, em milésimos de segundo, aquela pessoa, isso está muito presente nas mulheres, ela pega toda aquela informação que ela já recebeu ao longo da vida, em determinada situação, ela faz a leitura correta e dá opinião. E às vezes ela nem sabe por que ela deu aquela opinião. Meu Deus. Porque houve uma leitura dentro dela. Isso se chama intuição. Intuição. Isso, na verdade... Tá ligado? Tá ligado também ao cálculo. Ao cálculo. A matemática interna da pessoa. Interna. Ela calculou tudo aquilo lá. Só que tem uma coisa, né? Fala que Deus não sabe matemática, né? Então eu sou igualzinho a Deus. Ah, é? Deus sabe. Um dia pra Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Jesus nunca sabe nada. Gente, olha só, o programa chegou no final. Eu não aceito isso. Ah, que a matemática diz. Vou fazer uma hora e piquete aqui na frente e não sai. Matemática, filho. Tem que respeitar a matemática. Certo, chegou naquele horário, acabou. O sino toca, nunca foi pra escola? Acabou a aula. Eu sou da época da sirene. Vou dormir aqui de toda segunda pra terça. Não quero... Gente, mais um programa maço aqui. Como é que foi a enquete aí, hein? Ficou aquela lá mesmo? É? Ó, a enquete aí, ó. Então, ó, você tem ou teve uma boa relação? 80% diz que sim, que bom, né, gente? E 20% não, tá? Que bom. Então, que Deus ajude vocês. Feliz dia de São José para todos. Obrigado, Elaine. Obrigado, Patinha. Padrezinho. Obrigado, Dungão. Meu querido Roger, você é demais. Benção, Deus padre. abençoe. Gente, estamos aí, ó, por intercessão de São José, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha a música aí, ó. A missa na Lapa Tem hoje. missa hoje, hein? 7h30 da noite. 7h30. Sorria. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria vem do seu amor, sua força